Bom, pessoal, dando continuidade então ao estudo das classificações do crime quanto ao resultado, no vídeo anterior nós analisamos a classificação dos crimes quanto ao resultado jurídico. Vimos a classificação e as características dos chamados crimes de dano e os crimes de perigo de dano. Agora nós vamos analisar a outra forma de classificação do crime quanto ao resultado, que leva em conta o resultado dito naturalístico. Ou seja, a definição de um crime e a criminalização de um comportamento, ela leva em conta o grau de ofensa ao bem jurídico e é também levado em conta, para fins da sua classificação, a necessidade ou não de mudança na realidade que nos cerca, ou seja, a percepção do resultado naturalístico. Ou seja, naturalístico aqui, pessoal, tentem ligar com a ideia de sentidos, de percepção sensorial da mudança. Vejam, a esmagadora maioria dos crimes demanda uma mudança, ou seja, uma mudança negativa no mundo que nos cerca. Ou seja, num crime de homicídio, a morte de uma pessoa é o resultado naturalístico. A conduta praticada por uma pessoa com dolo ou culpa, para ser um crime de homicídio consumado, precisa gerar essa modificação, que é a morte de uma pessoa. O mesmo vale para o crime de roubo, o mesmo vale para o crime de furto, o mesmo vale para o crime de estupro, ou seja, o mesmo vale para a esmagadora maioria dos crimes. Agora, isso significa que nós temos uma mudança obrigatória para fins de caracterização desse crime. Esses casos, pessoal, onde nós temos uma conduta necessariamente ligada a um resultado, nós chamamos na doutrina de crimes materiais, que são os chamados crimes de conduta e resultado. Eu preciso ter a conduta e esta conduta tem que produzir o resultado para eu poder dizer que o crime foi praticado. Então, a esmagadora maioria dos crimes, como eu disse para vocês, são crimes de conduta e resultado. Se eu só tiver a conduta, eu não posso falar de crime consumado. Se eu só tiver o resultado e não conseguir dizer que foi a conduta gerador daquele resultado, eu não posso dizer que o sujeito foi autor daquele crime. Esses são os chamados, pessoal, como eu disse para vocês, os chamados crimes materiais. Além dos crimes materiais, nós temos também os chamados crimes de mera conduta, que estão no outro extremo. Ou seja, se nos crimes materiais nós temos conduta e resultado, nos crimes de mera conduta eu só preciso ter a conduta. Eu não preciso ter um resultado naturalístico associado. Basta o sujeito realizar o comportamento descrito no tipo penal que o crime estará consumado. O exemplo que a doutrina traz de forma muito recorrente é o chamado crime omissivo próprio, que nós já tivemos a oportunidade de analisar rapidamente, vamos aprofundar ainda mais, que é a situação onde eu tenho a violação de uma norma preceptiva. Ou seja, para um crime de mera conduta estar caracterizado, eu não preciso de uma mudança perceptível. Basta que eu faça ou deixe de fazer algo que a lei determina que eu faça e o crime estará consumado. O exemplo mais comum que nós temos aqui é o chamado crime de omissão de socorro, onde o simples fato do sujeito não realizar uma conduta para retirar a pessoa que já está exposta a uma situação de perigo já caracteriza o crime. Há um outro crime que eu gostaria que vocês analisassem com calma, que envolve o crime de mera conduta, que é o artigo envolvendo o crime de violação de domicílio. No crime de violação de domicílio, nós temos que tomar cuidado porque nós temos dois verbos no tipo penal. Um verbo que indica o ingressar e outro verbo que indica o permanecer. Vejam, ingressar na residência sem autorização é um crime material. Não tinha uma pessoa dentro da casa, passou a ter uma pessoa. Agora, o crime de permanecer contra a vontade ou sem autorização do titular da residência é um crime de mera conduta. Vejam, eu estou na casa de alguém, a convite dessa pessoa, porém eu me torno uma visita inapropriada e a pessoa não quer mais a minha permanência. No momento em que ela não deseja e não consente, não autoriza mais a minha permanência, eu estou sendo uma pessoa inapropriada, evidentemente, mas mais do que isso, a pessoa que permanece contra a vontade do dono da residência pratica um crime de violação de domicílio. Não na modalidade ingressar, mas na modalidade permanecer contra a vontade do seu dono. Claro que no meio desses dois grandes grupos, os crimes materiais e os crimes de mera conduta, nós temos um outro grupo de comportamentos que são os chamados crimes formais. Os crimes formais, pessoal,
eles também aparecem na doutrina como sendo crimes de consumação antecipada, ou também chamados de crimes de idoneidade ou aptidão. Isso significa que nós não precisaremos, para a consumação do crime, ter o resultado naturalístico que vem descrito, direta ou indiretamente, no tipo penal, na lei, no tipo penal incriminador. Mas nós precisamos ter a conduta com aptidão a produzir aquele resultado. O exemplo que é talvez o mais emblemático, porque ele é muito claro para explicar os crimes formais, é o chamado crime de extorsão mediante sequestro. Ou seja, para praticar o crime de extorsão mediante sequestro, eu preciso privar a liberdade de alguém. Mas não é a privação de liberdade que caracteriza um crime de sequestro, normalmente, que seria um crime material. Ou seja, a pessoa está livre, deixou de estar livre, é um sequestro, crime material. A extorsão mediante sequestro, ela é mais do que apenas um sequestro. Ela é um sequestro com a expectativa de receber um resgate. Daí porque a doutrina e a jurisprudência vai dizer para vocês de forma muito categórica que no crime de extorsão mediante sequestro, basta a privação de liberdade para o crime estar consumado, porque se trata de um crime formal. A ocorrência do resultado, recebimento do prêmio como resgate, é apenas o que se chama na doutrina penal de exaurimento do crime. Ou seja, no crime material nós temos que ter conduta e resultado. No crime de mera conduta, basta a conduta. No crime formal, eu tenho no tipo penal incriminador, e muita atenção aqui, eu tenho descrito uma conduta e um resultado. Mas este resultado ele não precisa ocorrer para o crime restar consumado. O exemplo? Extorsão mediante sequestro. Se eu privo a liberdade de uma pessoa e realizo qualquer comportamento apto a gerar a possibilidade de receber o resgate, o crime está consumado. Ainda que eu não venha a receber o resgate, ou mesmo se eu vier a receber. Diferente ocorre o crime material. Se o resultado descrito no tipo não ocorre, eu só posso ser responsabilizado por crime tentado. Por isso, pessoal, no semestre que vem, quando vocês estudarem a tentativa, vocês vão ver que a tentativa é muito mais comum e fácil de ser percebida nos crimes materiais. E que a tentativa nos crimes formais é muito difícil de ser demonstrada. Agora, nos crimes formais, um conceito que às vezes é difícil de se entender vai ser mais fácil, que é o conceito de exaurimento do crime. Vejam, se o crime de extorsão mediante sequestro está consumado com a privação da liberdade, com a finalidade de obter o resultado, que é receber o resgate, quando eu recebo o resgate, eu já tenho o crime consumado, mas eu terei o quê? O exaurimento deste crime. Outro exemplo, pessoal, para não tirar vocês da linha de raciocínio. Outro exemplo de crime formal são os crimes contra a honra. Por exemplo, o que se espera que a pessoa tenha após ser ofendida? Que ela fique mal. O tipo penal, ele indiretamente espera isso. Agora, para uma pessoa ser punida por um crime de calúnia, injúria ou mesmo difamação, a vítima precisa se sentir ofendida? Ela precisa baixar sua autoestima? Não, porque basta que terceiros tenham uma reprovação no juízo em relação a essa pessoa. Agora, se a pessoa realmente entra num quadro de ficar deprimida, de ficar ofendida, de se sentir mal, eu estou falando do exaurimento. O mesmo vai acontecer, por exemplo, no crime de ameaça. O que se espera num crime de ameaça? Que a pessoa morra de medo, que a pessoa não faça nada? Em alguma medida, sim. Mas e se a pessoa não sentiu medo? Deixou de existir o crime de ameaça? Não. O crime de ameaça também é um crime formal, um crime de consumação antecipada, onde basta que o comportamento seja apto a gerar na pessoa uma situação de, no caso do crime de ameaça, de medo, pânico ou receio de receber ou de sofrer um mal maior. Tá certo, pessoal? Então,
Essa classificação quanto ao resultado naturalístico, ela é muito importante porque ela se soma a todas as anteriores que nós vimos, assim como todas as demais classificações. Eu posso ter um crime doloso, de dano e material. Eu posso ter um crime doloso, de perigo concreto, material. Eu posso ter um crime culposo, material. Eu posso ter um crime culposo, material e de dano. Ou seja, todas essas classificações vão se somando na análise de cada um dos crimes, e este é um exercício, esse é um desafio que evidentemente agora, no nosso primeiro semestre, a gente não vai conseguir esgotar todos eles, a gente não vai conseguir analisar todos os crimes, mas é bom que vocês percebam, porque no semestre que vem vocês vão continuar analisando a teoria geral do crime, mas no semestre seguinte vocês vão estudar os comportamentos criminosos e aí sim vocês vão ter contato com os crimes em espécie. E aí lembrar desses conceitos, dessas classificações vai ser muito importante e vai facilitar muito a vida de vocês. Tá certo, pessoal? Por fim, pessoal, nesse vídeo aqui eu ainda quero falar com você sobre outra classificação do crime que leva em conta a ação, que é justamente algo que nós já vimos em linhas gerais, que são os comportamentos praticados por meio de uma ação, ou seja, um comportamento ativo, que representam um crime comissivo, que representa a realização de um crime a partir da violação de uma norma proibitiva. Ou seja, eu faço aquilo que a lei proíbe que eu faça. No outro extremo, nós temos também os chamados crimes omissivos, que podem ser chamados de crimes omissivos próprios ou crimes omissivos impróprios. Nos crimes omissivos próprios, eu estou chamando esses crimes daqueles casos que nós vimos já no início do semestre, que são as violações de normas preceptivas, ou seja, eu realizo o comportamento que eu deixo de realizar um comportamento que o ordenamento jurídico exigia que eu realizasse. Ou seja, eu deixo de cumprir com o meu dever estabelecido pela legislação. Nestes casos, nos crimes omissivos próprios, eu respondo por um crime específico. O caso que nós já vimos até agora é o crime de omissão de socorro. Ele é um caso envolvendo crime omissivo próprio. Agora, existem situações onde o sujeito está relacionado, ou a ele cabe um dever especial de agir, que são as chamadas posições de garantia ou deveres de garantia. Nesses casos, o sujeito ele pratica um crime omissivo impróprio, ou seja, ele responde pela omissão como se ele tivesse dado causa ao resultado. Por exemplo, o pai que deixa o filho morrer afogado em casa, tendo condições de salvar ele, não responde por omissão de socorro, mas responde por homicídio. Não praticado na forma comissiva, mas pela forma omissiva imprópria. Esses detalhes, pessoal, a gente vai ter oportunidade de estudar semana que vem, mas nesse momento de classificação eu quero que vocês atentem muito a isso. Está descrito uma norma penal incriminadora que proíbe a realização de uma conduta, é um crime comissivo, um crime praticado por meio de uma ação. Está descrito um dever de agir que o sujeito, quando não cumpre aquilo que está descrito, responde, nós estamos falando de crimes omissivos próprios. Agora, quando vocês analisarem o artigo 13, parágrafo 2º, a linha A, B ou C, aqui vocês estarão diante de situações de deveres de garantia. E nesses casos, se o sujeito viola ou deixa de cumprir com o seu dever de garantia, ele responde como se ele tivesse dado causa diretamente ao resultado do crime praticado. Ou seja, o policial militar que deixa propositadamente de agir diante da prática de um crime, responde como se ele tivesse dado causa a este resultado, porque ele viola um dever de garantia de cumprir aquilo que a lei determina. O mesmo vale em relação aos pais e aos filhos, o mesmo vale em relação a pessoas que consentem em cuidar de uma pessoa e acabam se tornando responsáveis pelo dever de garantia. Se eles não cumprem o dever de garantia, eles respondem como se eles tivessem dado causa ao resultado.
Este ponto da omissão imprópria, pessoal, eu não quero que vocês fiquem preocupados agora ainda, porque ele vai ser tema de análise de vocês mais adiante. Eu só quero que vocês diferenciem essa classificação dos crimes quanto à ação. Portanto, eu posso ter uma ação dolosa ou culposa. Essa ação dolosa ou culposa poderá ser caso de um crime de dano ou de perigo, perigo concreto ou perigo abstrato. Este perigo concreto poderá ser caracterizador de um crime material, formal ou de mera conduta. Ou seja, todas essas classificações podem ser analisadas em conjunto e sucessivamente. O importante é que vocês tenham claro em cada uma dessas classificações qual é o critério que está sendo utilizado para organizar essa classificação. Tá certo, pessoal? Mais uma vez, qualquer dúvida, qualquer questionamento, entre em contato comigo e a gente vai continuando esse debate. Tá certo, pessoal? Grande abraço, até mais, tchau, tchau.